Podemos verificar uma grande melhora na qualidade final da obra, numa redução expressiva de retrabalhos, numa diminuição do prazo da obra e também controles melhores, índices melhores que nos ajudam a entender melhor o andamento da obra. Meu nome é Leonardo, sou engenheiro civil, gerente de obras da TAC Empreendimentos Imobiliários, empresa situada na cidade de Marília, atuando no mercado há mais de 11 anos em condomínios residenciais verticais e horizontais, com gestão moderna e inovadora nos nossos canteiros de obra, trazendo aos nossos clientes um novo patamar de qualidade. Com o crescimento da TAC, houve a necessidade de padronizar os seus processos e reduzir os custos das obras, como também a efetiva verificação da qualidade dos seus serviços durante a execução deles. Detectada esta necessidade, a TAC foi ao mercado em busca de uma tecnologia que nos auxiliasse nesta empreitada e, através de pesquisas, encontramos o Agilent, uma ferramenta que está nos auxiliando nesta implementação. A TAC, dentro dos seus canteiros de obras, mais de 90% da sua mão de obra é terceirizada. Portanto, se viu a grande necessidade de fechar o ciclo, desde a abertura de serviço, o fechamento do serviço, a verificação de qualidade e o efetivo pagamento do mesmo. Dentro desta visão, o Agilent desenvolveu esta ferramenta que hoje nos deixa muito mais seguro no prosseguimento da obra, tendo uma certeza absoluta que os serviços que foram pagos estão verificados a sua qualidade e estão corretos dentro do processo da obra. Os ganhos da implementação deste novo processo puderam ser observados na primeira medição feita através dos sistemas, pois podemos observar o ganho na agilidade que envolve esse novo procedimento. Antes, o engenheiro precisava vir até a obra, fazer a medição física em campo, levantar se a qualidade daquele serviço realmente estava aplicada aos padrões da qualidade da TAC, fazer o levantamento do valor que ele precisava pagar ao empreiteiro e, finalmente, fazer a medição para o empreiteiro que ele havia pagar. Hoje, com esse novo processo implementado, nós temos relatórios online dentro do programa, que nos retornam esse valor a ser pago completamente, sem precisar fazer todo esse processo novamente, e temos ainda a confiabilidade de que todos os serviços executados na obra estão com a qualidade aplicada. A gestão da qualidade também teve ganhos, pois agora conseguimos controlar melhor aqueles serviços que já foram executados e ainda não têm a qualidade efetiva aplicada. Aqui na empresa temos uma regra de pagar apenas aqueles serviços que já têm qualidade aplicada. E agora, tendo melhor controle desses serviços que ainda não têm qualidade, conseguimos focar o nosso time de obras a solucionar esses problemas e estar em dia com os nossos empreiteiros. E a praticidade desse fluxo é um dos pontos mais relevantes, pois o tornou mais simples de ser implementado. Basta um celular e o WhatsApp instalado, ferramenta essa que atualmente é de uso de todos. Mostramos aos nossos parceiros como o uso desse fluxo pode ser benéfico para eles também, demonstrando a agilidade em abrir serviços e acompanhar relatórios dentro do próprio WhatsApp. Com isso, conseguimos no final melhorar a qualidade final entregue aos clientes e trazer um menor custo de pós-obra aos produtos da TAC. Com esses conceitos implementados, podemos verificar uma grande melhora na qualidade final da obra, numa redução expressiva de retrabalhos, numa diminuição do prazo da obra e também controles melhores, índices melhores que nos ajudam a entender melhor o andamento da obra. Tudo isso resultando com certeza numa redução de custo grande para a obra em si e uma melhor qualidade dos serviços entregue aos nossos clientes. E isto é fundamental para uma empresa que quer continuar no mercado. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Kinderé, CEO da Agilent. Estou aqui no nosso Agilent Cast, esse evento, esse podcast que busca trazer aí inovação, sustentabilidade e cases de sucesso empresarial nesse mercado da construção civil. E hoje a gente está aqui com uma empresa que é referência em compromisso com o cliente, inovação, na parte de edificações residenciais voltadas para a classe econômica. A Plano & Plano é uma das maiores empresas aqui de São Paulo. Ela está aqui com mais de 42 mil unidades entregues, 400 torres
Então, é uma empresa com números representativíssimos e que é forte, atua forte aqui no estado de São Paulo. Eu trouxe aqui para conversar com o Plano e Plano, sobre a Plano e Plano, para falar comigo o Wilson, tá? O Wilson é gestor da área de planejamento e controle de obras. E aí, Wilson, vou passar a palavra agora para você se apresentar para quem está assistindo a gente, para a gente dar esse pontapé inicial nesse nosso bate-papo. Boa noite, obrigado pela presença. Eu agradeço aí o convite aí do André aí, né? Estamos estreitando aí os relacionamentos aí. E fico muito feliz aqui de poder estar contribuindo aí com nessa nova empreitada aqui, né? Desse novo desafio aqui de podcast, né? Hoje em dia a gente ouve muito de tudo quanto é tipos de podcasts, de academia, de luta, de política, de assuntos diversos aí, né? E é bacana que tem, né, uma iniciativa, né, que você está tendo agora aqui, de algo relacionado à construção, né, relacionado a essa parte, assim, principalmente de planejamento, na parte de controle, né, e acho muito bacana aí, e agradeço pelo convite, né, de você poder estar aqui, né, tentando trazer um pouco da minha experiência, um pouco da Plano e Plano, né, do que a Plano e Plano vem feito hoje no mercado, né? Hoje é um mercado bem competitivo, né? Então hoje em dia ninguém consegue fazer nada que é muito diferente dos outros, né? Você precisa sempre estar aprimorando e melhorando aquilo que já existe, né? no mercado e ter um diferencial, né? Legal, legal. Fala um pouco, Wilson, da tua trajetória dentro da Plano e Plano, né? Como é que foi sua trajetória profissional aí, para o pessoal que está assistindo a gente conhecer um pouquinho dentro da Plano e Plano. Antes da gente falar da Plano e Plano, vamos falar sobre o nosso convidado aí de hoje. Não, bacana. Eu tenho 20 anos de empresa, né, de Plano e Plano, né? Tenho um cara de novinho aí, né? Entrei com 5 anos de idade. Brincadeira. Entrei com 19 anos, né? Tava ingressando na faculdade, né? E eu fiz curso técnico de edificações, então já trabalhava na área. Eu trabalhava numa empresa Meu primeiro estágio foi numa empresa de projetos, né? Então fazia desenhos, né? Mexia com AutoCAD, na época era o MicroStation, que era o concorrente, software, né? o software da concorrente. Então tinha bastante vivência na área de projetos, e aí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na área de planejamento. E aí era uma empresa que fazia obras de licitação, sempre obras públicas, obras de grande porte. Então aprendi muito nessa empresa, era essa linha 7 do metrô, a linha amarela, então eu trabalhei no planejamento dela, então tinha rodovias, concessão, barragens, pontes, então, enfim, aeroporto, então tinha uma grande gama de obras de construção pesada mesmo. E aí houve a oportunidade de trabalhar na Plano e Plano, e aí quando eu cheguei na empresa, a empresa era muito pequena, né? Então era um escritório na Faria Lima, então a engenharia tinha um engenheiro, que ele fazia tudo a parte de suprimentos, parte de orçamentação, planejamento, e aí eu entrei como estagiário para auxiliar ele. E aí quando eu entrei, assim, até brinco com o pessoal, né? Quem vê a Plano e Plano hoje não imagina o que ela era quando eu entrei há 20 anos atrás. Então você entrou bem no começo, né? A empresa completou 25 anos, né? Isso. Esse ano, e você está lá há 20 anos, 20 então anos. A sua história se confunde aí também com a história da Plano, né? Sou um dos mais... Não falo que sou o mais velho, né? Falo que sou um dos mais antigos. E quando eu entrei, então praticamente a empresa ela fazia grandes reformas. Então a casa do cônsul da Itália, a gente fez a reforma, um apartamento de alto padrão. Então basicamente as obras que tinham eram reformas, assim. Então tinha uma torre que era de uma cooperativa que estava em construção. Então quando eu até voltando um pouco, quando eu me inscrevi para a vaga, né, na época, e fui chamado para fazer entrevista na Plano e na Tecnisa, nas duas empresas, né? E aí eu passei no processo seletivo das duas. E aí eu fiquei na dúvida, né? Falei, bom, a Tecnisa todo mundo já conhecia, empresa de renome, né? Tinha lá mais construtora por metro quadrado, né? Então você ia num canteiro de obras, eles já tinham escola dentro do canteiro de obras, né? Para ajudar na alfabetização dos colaboradores.
E a Plano & Plano que eu nunca tinha ouvido falar. Nunca, nossa, nem imaginava assim, nem por alto, nem por baixo. E eu olhando assim, vi uma empresa que era pequena, e ali eu vi a oportunidade de falar, aqui eu vou ter uma grande oportunidade de poder aprender de tudo. Você foi na startup, no caso. Na startup. Então, assim, eu poderia ir para a Tecnisa, e na Tecnisa ter uma função X específica para fazer só aquilo, né? Então, sei lá, se eu estivesse na obra, era para fazer, né, a conferência da forma, né, antes da concretagem, né? Então, e já na Plano & Plano eu já pensei, não, ali eu já posso ter uma visão de tudo, né? Bem bacana. E aí eu optei em iniciar na Plano & Plano. E aí eu fazendo, né, os orçamentos, né, a parte bem no começo, fazendo os levantamentos, tal, ajudando. E aí foi passando o tempo, e aí quando foi em 2000, eu entrei em 2003, aí depois de 2 anos, aí o diretor da empresa falou, olha, eu acho bacana você ir para a obra, né, para você poder melhorar a sua visão, que muitas vezes a gente vai fazer o orçamento, não tem aquela visão, o planejamento de como que funciona na obra. Né? A gente só tem a mais visão nas composições, né? Isso. Fica muito longe da realidade, né? Até para você orçar os itens que não estão em projeto às vezes, né? Isso mesmo. E assim, e também ter a noção de como que executa, né? Então, que às vezes não é exatamente fácil, falar, não, é só faz aqui, não, mas tem, né, todo um antes e um depois, né? E aí eu fui para uma obra, eu peguei a obra desde a demolição, limpeza do terreno, tudo, até a AGI, entrega das chaves. Então isso me trouxe um conhecimento bem grande, que eu pude depois agregar. Eu voltei depois para o escritório de novo, para trabalhar na parte de suprimentos, né? E aí depois surgiu uma outra oportunidade de voltar para a obra, mas como engenheiro. E aí eu voltei para a obra, trabalhei numa obra muito grande, e era uma obra que eram 80 casas de alto padrão e 8 torres, né? Um empreendimento gigantesco. E nessa época vocês ainda não estavam com esse foco que eu falei lá no começo, que hoje é o foco de vocês, não né? estava nesse casas foco. de alto padrão, né? Tinha casa de alto padrão, então né, essa obra aí era uma obra em conjunto com a Cirelli e com a Rossi. Então é aqueles condomínios que parecendo aqueles bairros americanos, assim. Então não tem poste, é tudo subterrâneo, não tem muro entre uma casa e outra, aquele gramado na frente, o cara entra com o carro na garagem, né, a casa com banheira, né, apartamentos grandes, né, mais de 100 metros quadrados. Então uma obra muito que me agregou muito profissionalmente, foi um de grande aprendizado. E aí quando ela terminou, aí eu voltei para Plano & Plano, voltei para o escritório, aí eu já voltei na área de planejamento e controladoria de obras, né? E aí foi passando, então a Plano sempre teve um mix, né, de médio padrão, mais ou menos, uma obrinha ou outra de alto padrão. E aí em 2016 veio a crise, né? Veio aquela crise que o Brasil teve o maior momento de recessão, então todas as empresas estavam diminuindo. E nós conseguimos enxergar algumas brechas, né, no zoneamento de construir habitações populares de HIS, HMP. E aí isso foi a virada de chave. Então a virada de chave foi em 2016. 2016, então, assim, nós já construímos obras desde 2008 com alvenaria estrutural, mas aí quando foi em 2016 é que foi focado na época era o programa Minha Casa Minha Vida, né? Então esse foi o foco, e aí a empresa virou a chave na habitação popular. Então quando nós começamos a olhar o mercado, vimos as grandes empresas diminuindo, né? As de médio padrão diminuiu muito, algumas, né? As de alto padrão diminuíram o número de obras, e a Plano & Plano foi aumentando, né? Então foi inclusive que nesse período tivemos o top imobiliário, e a Plano ficou em primeiro lugar, né? No top imobiliário na categoria de construção. E como é que foi que vocês pegaram, assim, vocês têm aí 25 anos, né? Eu vi que vocês atuaram em 15 cidades já, Sim. Né? E vocês tinham um know-how, você falou de empreitada, de obras de alto padrão, e aí vocês viraram a chave para padrão
econômico, onde você está buscando ali eficiência operacional, Sim, o análise máximo. do detalhe dos projetos, né? E como é que vocês se estruturaram nesse sentido? Sair de obras de alto padrão, como essa obra que você falou Uhum. aí, eu vejo muitas empresas se perdendo nesse gap, né? De não entender que o mercado de padrão econômico é um mercado muito mais voltado para eficiência, para Sim. produtividade, para qualquer errozinho, qualquer detalhe, né, que você deixar passar num projeto vai se repetir, isso vai impactar na tua margem. Como é que é isso? Como é que foi essa virada aí de estruturação Uhum. de equipe, de empresa, para essa guinada para o mercado econômico? Então assim, a partir de 2006, que a Plano ela fez uma joint venture com a Cyrela, então ali já começou a modificar. Então nós tínhamos uma obra em alvenaria estrutural, o restante das obras era tudo em estrutura convencional. E ali a gente foi começando a pegar a mão da alvenaria estrutural, que era o grande diferencial. Que às vezes a gente não conseguia fechar a conta porque a gente não tinha o domínio da alvenaria estrutural, que na habitação popular é o grande... É o método construtivo que foi o mais utilizado. É o aí. mais utilizado, né? Então, e que dá uma grande economia e rapidez da obra. Então, e ali a gente já começou a dominar, né, a alvenaria estrutural e começar a padronizar um pouco os empreendimentos. Então já começou a vir um pouco de padronização de plantas, a padronização de acabamentos, e isso foi amadurecendo. Então quando chegou em 2016, que a gente migrou 100% para habitação popular, a gente já tinha se estruturado aí, né? Já tinha passado 6 anos, 7 anos já nessa morfologia, né? De transformar o que a gente fazia muito bem antes, era alto padrão, né? Empreendimentos em Ibirapuera, tive empreendimentos em Moema, no Alto da Boa Vista, né? Ali na região da Paulista, já para começar a executar empreendimentos já na periferia de São Paulo, né? Já na periferia de Guarulhos, e isso daí foi realmente o que fez a Plano alavancar, né? Então, como assim, na Plano a gente fala que sou o cara dos números da engenharia, né? Então, quando eu pego o número de unidades de construção, metros quadrados de construídos, em 2016 foi quando deu a guinada, né? Guinada, né? Então, E o modelo construtivo de vocês hoje? Qual é hoje o core? Como é que vocês hoje estão? Qual é o sistema construtivo que vocês estão mais utilizando? Prazo médio de obras? Como é que é essa operação em linhas gerais hoje da Plano? Então, se você pegar assim, né? Desde antes de Cristo lá, as pirâmides foram construídas, né, um bloco em cima do outro, né? Então a gente fala, hoje o que a gente faz? Um bloco em cima do outro, né? Não tem uma diferença do que era feito há mais de 1000 anos atrás do que é feito hoje. A gente foi aperfeiçoando. Então a gente tem uma equipe de projetos muito capacitada, assim. Então o pessoal está sempre acompanhando as normas, né? Conversando com pessoas que ajudam a escrever as normas, né? Para tá vendo o que a gente pode melhorar nos projetos, junto com os projetistas, né? Então a gente provoca os projetistas a estar sempre melhorando as taxas, a eficiência de projeto, né? Então a gente está sempre em cima para poder desenvolver um produto melhor, né? Daquilo que a gente está propondo a entregar, né? Entendi. Então isso daí é um grande diferencial. E também, o que acontece também? A Plano não trata o empreiteiro, os fornecedores como, né, uma empresa qualquer. A gente trata eles como um parceiro, né? Então a gente cria, né, um grande relacionamento com os nossos empreiteiros, que nós criamos um cronograma para eles. Então, para ele já saber que quando ele finalizar uma obra, ele já tem uma obra. Então é uma relação de longo prazo. Tem uma relação de longo prazo. Então tem empresas que trabalham com a Plano há mais de 15 anos, que estão trabalhando com a gente hoje, e eles trabalham com outras empresas, mas eles procuram sempre colocar como foco atender a Plano. Por quê? A gente já fala para ele, ó, você tem essa obra, está terminando essa, você já vai começar uma outra, então isso a gente já consegue garantir que ele não perca a equipe. Então a equipe ela já está formada, então Tá o pessoal redonda, está né? redondinha. Então vai de obra para obra. Então quando ele vai, ele já conhece o engenheiro que trabalha na empresa,
já conhece os nossos encarregados, a gente já conhece o encarregado do empreiteiro, e isso é muito saudável, né, para ele e para nós. E também nós estipulamos também que o dia de pagamento para o empreiteiro, né? Então, porque o empreiteiro é aquele negócio, quando ele não tem um caixa, né, para ele poder bancar os salários, aí quando atrasa uma medição, alguma coisa. Então, a gente padronizou junto com o departamento de contas a pagar, junto com a equipe da engenharia, que dia 15 o empreiteiro tem que receber a medição dele, tem que estar lá no banco para ele poder cumprir. Ter fôlego para poder rodar para a próxima obra, Sim. para o próximo mês, perdão, Então, para não ter nenhum tipo de problema nesse aspecto. Porque assim, quando ele garante, a gente garante para ele que ele vai receber em dia, né? A gente garante que ele vai ter trabalho quando ele terminar essa obra, que ele vai terminar outra, a gente já tem um preço diferenciado das outras empresas. Entendi. Outro ponto que eu acho interessante, né? Hoje, qual é o prazo médio das obras de vocês? Hoje a gente não consegue fazer obras mais rápido, Tá. porque a gente não consegue ligar energia e ligar a água. Os prazos das Os concessionárias. prazos concessionários. Tá. Né? Então, na média, hoje a gente constrói um prédio de 20 andares, né? 2, 3 torres em 18 meses 18 tranquilamente. meses, tá. E vocês estão com Totalmente com quantas folga. obras em paralelo hoje? Hoje estamos com 42 canteiros de obras. 42 canteiros de Isso, obras, então, né? Todo com esse prazo de mais ou 18 menos meses. 18 meses, né? Para você ter uma ideia, em construção nós temos mais de 16 mil unidades. Em né? construção, Em construção. 16 mil unidades. A gente produz por mês na base de 650 a 700 unidades. Então, termina o mês, a gente fala, a gente já tem 600 unidades prontas. Entendi. Para poder entregar. E como é que é o teu, digamos assim, como é que é a tua rotina como planejador e gestor dessas obras, né? O que você está olhando, o que não pode escapar, como é que é essa estrutura de planejamento e de gestão das suas obras? Porque você está ali com 40 canteiros, né? Um prazo de obra, um mês é muita coisa, né? Porque você está com um tiro curto ali. Né? Você tá ali, a gente está falando aí de um pouco mais de 1 ano e meio de obra, né? Então, para esse volume de 3 torres é um tiro curto. É um tiro bem curto. Então, como é que você faz para que você consiga ter essa obra assim, na mão, para que você consiga ter um planejamento eficiente, né? Para que você consiga visualizar qualquer desvio que aconteceu ali, tomar planos de ações? Isso deve ser um desafio, né? Sim, então assim, a equipe de engenharia da Plano & Plano é muito bem alinhada. Departamento de projetos, departamento de suprimentos, departamento de custos, departamento de qualidade e o departamento de controladoria de obras. Nós ficamos todos juntos, nós ficamos no mesmo andar, todo um do lado do outro, para estar sempre atento, um está conversando com o outro para não deixar nada escapar, né? Então, a grande dificuldade que nós temos hoje é a dificuldade do mercado. Às vezes é conseguir colocar um produto em pé, lançar e já iniciar a obra. Então, quando a gente lança um empreendimento e para iniciar a obra, a gente está falando menos de 4 meses. 4 meses Em entre o lançamento e o início da obra. E isso já conta com demolição, tem que fazer toda a parte de limpeza. Então, em 4 meses eu tenho que estar... Então, abrir o stand, com 4 meses, começa a obra. Já começa a obra, né? Então, o que facilita bastante o trabalho da empresa é que a gente já tem uma padronização de plantas, né? Padronização de torres. Então, isso ajuda muito. Então, a gente já tem um histórico de obras. Indicadores, né? Base, consumos. Isso. Então, assim, nós fizemos o planejamento da obra e acompanhamos mês a mês, né? E aí vamos atualizando isso. Quando chega no final da obra, a gente tem um gráfico ali do que foi a obra planejado e do que foi realmente executado. E ali nós vamos planejando as novas obras e ajustando. Então, hoje em dia, a gente não temos obras atrasadas, assim, que você fala, nossa, vou ter que replanejar a obra. Às vezes não tem 1% aqui, foge um pouquinho ali, mas não é algo que significa que eu teria que replanejar porque a data de finalização da obra iria atrasar, né? Então, de 42 canteiros hoje, basicamente eu tenho 2 ou 3 obras ali que está na faixa de 1 a 2% atrasadas, né? Mas isso daí a gente já faz uma análise e já entende que
que essa obra não vai... Existe um plano de ação, né? Ela não vai extrapolar, né, o prazo do cliente e nosso prazo mesmo de cronograma. Então, todo mês nós temos uma reunião que junta os GGOs de obra, né, a parte dos gerentes da engenharia, junto com o diretor da engenharia. Então, nós fazemos um overview de todas as obras e ali é abordado, né, as obras críticas, né? Então, tendo uma obra crítica, a gente abre uma reunião específica sobre os planos de ações que teriam que ser tomados, né, ali naquele momento e para tentar achar o rumo correto, né? Então, eu lembro que a última obra que nós precisamos intervir no cronograma para poder reajustar foi uma obra em 2016, isso aí em 2016, mas uma obra que estava muito atrasada, então nós fizemos um replanejamento e conseguimos atingir a obra no prazo estipulado. Entendi, Então, entendi. desde 2016 até hoje... Vocês conseguiram chegar nesse modelo que é muito raro ter conseguido ter algum desvio. Mas um ponto que tu falou que é importante é que a obra é a ponta do iceberg. Sim. Né? Então, assim, não adianta você achar que a obra vai resolver tudo. Você falou, isso é tudo de projetos. Então, você tem que ter um alinhamento, um projeto muito bem detalhado, para que você gere um orçamento preciso, né? Envolvimento de suprimentos. Né? Você não consegue fazer obra se você não tiver lá os suprimentos atuando em conjunto com a obra e tendo antecedência, né, para ter essa compra com eficiência, né? Porque uma das piores coisas é quando você tem uma compra que a gente chama de última hora. Ele não consegue fazer uma coleta, ele tem que pedir, não consegue pedir direto de fábrica. Então, você conseguir articular isso e com esse volume, né, porque com esse volume você deve conseguir condições diferenciadas, junta todas as obras, compra em conjunto. Para você ter uma ideia, a obra inicia no primeiro mês, eu tenho 60% da obra contratada. 60% eu já tenho certeza. Então, 60% eu já tenho certeza já está do comprometido. Meu custo, está comprometido. Assim, eu já consigo me planejar prazos de entrega, quando que eu vou entrar com cada empresa. Né? Então, 60% antes de iniciar a obra já está contratado. E a gente tem uma meta que é serviços acima de R$200 mil tem que estar contratado com pedido no sistema 60 dias antes de iniciar. Então, legal. Isso é uma meta da empresa, porque nos ajuda muito também no fluxo de caixa, né? Então, às vezes não é só se preocupar com a parte da evolução física, né? A gente também é muito preocupado com a parte do fluxo de caixa, né? Com as receitas, né? Com o financiamento da produção, né? Como é que isso vai se comportar, né? Porque você tem grades diferentes às vezes, né? Você está avancei esse mês, sei lá, 10%, mas em relação à grade que eu tenho do meu financiamento da produção, às vezes é 8%. E você já tem ali uma defasagem que você tem que ter essa previsão de fluxo de caixa. Né? E também tem aquele negócio, eu não consigo adiantar muito a obra, que senão meu cliente não consegue pagar. Né? Tem isso também. Então, às vezes a gente fala que a gente precisa fazer uma obra como se fosse um rally de regularidade. Né? Quem vence não é quem faz mais rápido, né? Quem chega primeiro. Quem vence é quem faz dentro do tempo. Outro ponto que você falou é interessante, né? O planejador, ele tem que ter essa visão holística do negócio. Ele tem que entender também sobre como é que é a minha forma de recebimento, como é que é a minha forma de venda. Não adianta eu só estar buscando aquela eficiência num planejamento. 18 meses, eu vou ajustar aqui, vou para 16, vou para... Mas será que como um negócio isso faz sentido? Né? A gente vê que com essa taxa de juros que está subindo, né? O dinheiro passa a valer mais ao longo do tempo. Então, quanto mais rápido você conseguir produzir, melhor. Mas você tem que ver outros fatores, além dos fatores técnicos, para conseguir puxar aí o teu cronograma. Né? E quanto mais atividades você tem, mais informação você precisa ter para gerenciar bem isso. Aí eu te pergunto, em relação a tecnologias, né? O que vocês estão buscando, o que vocês estão enxergando, quais são as tendências, né, que a Plano & Plano enxerga, o que ela está fazendo para tentar otimizar aí a gestão dela? Então, hoje em dia, né, o BIM, né, hoje é o carro-chefe, né? Então, em 2020, a Plano & Plano já começou a iniciar com o BIM, né? Porque todo mundo fala assim, né, minha empresa tem BIM, mas quando você pega simplesmente para olhar assim, falar o que você já faz em BIM, né? Nem todo mundo está na mesma
né, no mesmo nível, no mesmo né? Você nível, tem diversas possibilidades com o BIM. Você pode estar tirando só quantitativo, você pode estar compatibilizando o projeto, você pode estar utilizando para acompanhar a obra ali no 4D, você pode estar clicando com o seu orçamento, 5D. Então, realmente, o BIM, você falar que usa o BIM é muito relativo, né? Você fala, não, eu uso o BIM. Você fala, eu uso o BIM para quê, né? O que você já tem no BIM que você usa no dia a dia, né? Então, em 2020, nós iniciamos com o BIM, né? Então, o que nós fizemos? Pegamos um projeto 2D já pronto e começamos a modelar ele em BIM, né? Então, ali nesse projeto que nós conseguimos entender as dificuldades, o que precisa, até no contrato, né, com o projetista, o que ele vai me fornecer, né? Porque se você ainda não tem o conhecimento de o que ele vai me entregar, às vezes não tem como pedir isso, né? Então, esse primeiro empreendimento nós executamos ele em paralelo, e aí foi um grande aprendizado, nós aprendemos muitas coisas, né? Já podia conversar com os projetistas, já definir um plano de ação, definir como que ele vai me entregar, um contrato, como que os números que vão ser fornecidos para nós. E aí, isso foi evoluindo, e hoje nós estamos tentando integrar as áreas da engenharia junto com o BIM. Então, o departamento de projetos já está mais avançado, e aí, esse ano nós estamos ingressando na parte de suprimentos, na parte de orçamentos e na parte de planejamento. Então, a parte o BIM está começando a capitalizar por outras áreas, né? Isso, né? Então, a gente vê que a própria tendência do mercado é utilizar o BIM, né? Então, se você for pegar a Inglaterra, em 2012, projeto de prefeitura só pode ser entregado em modelo BIM. Né? Então, a gente vê que logo hoje, se entrega um projeto de prefeitura, tem um técnico que analisa, né, manda os comuniques, né? Então, a gente já entende que no futuro vai ser BIM, né? A própria Caixa Econômica também, ela tem uma série de regras, né, quando ela vai fazer vai fechar a análise, né? Fechar o laudo de engenharia para poder tá financiando o empreendimento, ela tem lá um livrinho de regras, então tem um técnico que analisa tudo, olha a planta e vai fazendo, né, a checagem. Agora, quando já tiver o BIM, que ele vai pegar lá o modelo da Caixa Econômica, o modelo da prefeitura e jogar ali, que modelar, que já vai apontar, né, as interferências ali, e já vai apontar, já vai mandar pra gente, vai ganhar muito produtividade, ganhar tempo, né? Então, a gente entende que isso é um modelo, e até mesmo que a Plano e Plano hoje tem capital aberto, então hoje a gente tem muitas auditorias, né? Tem que apresentar grandes números, então quando tiver tudo integrado, vai ficar muito mais fácil, né, na auditoria pegar uma coisa aqui, ver que está tudo amarrado e está tudo conectado, né? Entendi. Então, hoje em dia, a gente já está engatinhando nisso, né? Mas a gente pensa aí que em 2026, 2028, já está com tudo integrado, já vem o quantitativo, já está ligado com o ERP, junto com a compra, né? Então, é um trabalho bem difícil. Nós participamos agora de uma pesquisa, junto com um grande auditor nosso, e 60% das empresas que utilizam BIM hoje são de projetos, né? Então, quem não está na parte de projetos são as construtoras, ainda estão engatinhando. Né? Estão engatinhando. E o grande, né, o que a gente encontra assim, de dificuldade de trabalhar com BIM é a pessoa que é especializada em BIM, né? Então, hoje são poucas pessoas que têm já o domínio da ferramenta. Então, a maioria das pessoas ouvem falar, eu já sei, é o BIM, o Revit, né, a Navisworks e tal. O grande desafio que eu vejo no BIM é porque é o I, é a informação. Sim. Né? Você modelar a construção, né? O projetista ele começa a ter um papel diferente, porque ele tem que entender de método construtivo, ele não é mais só coloca uma linha, um offset, uma outra linha, é uma parede, ele tem que saber o que tem ali, né? Quais são as camadas. Então, essa questão de você coletar a informação, você colocar a informação no modelo, você tomar a decisão que você tomaria só lá na frente, na época de projeto, eu acho que é o grande desafio, né? Os projetistas incorporarem isso, né? E também durante a obra, você conseguir
captar as informações e inserir no modelo. Vou te contar um negócio interessante. A gente mudou a nossa visão do BIM quando o nosso pessoal de tecnologia pegou um arquivo de IFC e abriu no bloco de notas. O pessoal de tecnologia faz muito isso, sabe? Pega, tudo é bloco de notas, tudo joga para o bloco de notas. E eles jogaram para o bloco de notas. Quando ele jogou no bloco de notas, ele falou, pô, André, isso aqui é uma estrutura de banco de dados. Então, aquela questão da construção que você tem formada por silos, né? Você tem o cara de projeto, o cara de orçamento, o cara de planejamento, o cara de execução, o cara de pós-obra, que você precisa conectar depois tudo isso e essas informações são perdidas, né? O BIM, ele é esse conector. Sim. Ele é esse conector e ele é um conector vivo que está ali para te mostrar, né, o que todo esse ciclo de vida, desde o projeto até o uso e operação da edificação. Então, quem conseguir chegar nisso daí, né, é um salto de desempenho que ele dá em relação ao mercado. Até o diretor lá da empresa, ele fala, meu sonho é ter o botão vermelho, que eu clicar ali vai me dar tudo. Dá quanto que custa, quanto tempo vai demorar, né? O quantitativo, né? Então, para ter esse botão vermelho é um trabalho árduo, né? É uma transformação digital. Sim. Né? E você falou de projeto, né? do BIM, né? No planejamento e controle da produção, como é que vocês estão vendo essa revolução? A gente está vendo aí muito essa questão do Lean Construction, Sim. A gente está vendo muito essa preocupação das construtoras com o fluxo de produção, né, com diminuir as incertezas. Como é que a Plano está se encaixando nesse contexto? Então, assim, a Plano assim, desde o início, assim, né, desde 2006, a gente sempre trabalhou na parte de planejamento, assim, com evolução do valor agregado. Análise de valor agregado. Então, assim, a gente não faz só o cronograma em cima da parte física, a gente também utiliza na parte do peso, né, de cada atividade. Então, ali foi o início. Né? Então, começamos ali pegar o cronograma, vendo o peso das tarefas, e ali juntando um pouco com a parte financeira. E nisso foi evoluindo, que nós começamos a trabalhar também um pouco com a linha de base, né? Com a linha de base, na parte de construction. E isso daí foi um divisor de águas, porque quando a gente pega, vai lá, a linha de balanço, né? Que até o Agile já oferece, a gente já trabalhava de uma outra maneira, né? Que a gente chama de um cronograma de escadinha, que é basicamente só inverter, né, a visualização, né? E isso daí foi uma ferramenta muito importante, porque a gente entrega isso para o encarregado, né, para um estagiário. Ele não precisa ter o conhecimento do project, de ver o gráfico gigante para saber o que ele precisa produzir, o que ele precisa executar, né? Ele pega ali, ele olhando a cor, ele já consegue saber qual que é o mês, o que ele precisa executar, para quem que ele precisa cobrar, a meta que ele precisa atingir, né? Então, essa foi uma ferramenta muito importante e a gente está entendendo que ela está ficando um pouco obsoleta. Né? Então a gente precisa integrar, né? Hoje o grande diferencial é a gente conseguir integrar tudo. Então eu consegui integrar o meu valor agregado com o teu cronograma de escadinha, o meu cronograma de escadinha. Eu preciso juntar isso com meus suprimentos para ele saber o momento que ele precisa estar contratando cada atividade, estar comprando cada material. Conseguindo realimentar o meu departamento de orçamentos para eles conseguirem identificar o que está dentro do que eles orçaram, o que está fora, para poder já corrigir nos próximos orçamentos. Né? Então, o grande hoje que nós estamos buscando é a integração de tudo. Né? Então, o que eu estou na parte de planejamento, então, hoje a gente está tentando montar uma parte junto com a Agile, a parte do Quiz Quality, né? Então qualidade. Juntar a qualidade com a parte física da obra, depois já juntar com o nosso fluxo de caixa e posteriormente também já juntar um pouco com assistência técnica, porque a partir do momento que a gente tem as evidências do que ocorreu durante as medições de obra, durante a inspeção de qualidade, do que minha equipe de assistência técnica vai encontrar. Falar, tá dando um vazamento no caixilho. A gente conseguir identificar, olha, tá dando um vazamento no caixilho, por quê? Porque nesse andar aqui já teve um problema durante a obra, foi aberto
numa ficha de verificação, uma não conformidade, teve uma correção, então a gente entendeu que a correção que foi feita não foi eficaz, então o que a gente precisaria alterar? Então ver se é o projeto, né? É o material, né? O fornecedor, né? A gente conseguia amarrar tudo isso para a gente conseguir executar uma obra no tempo correto, né? No custo já planejado, na né? qualidade esperada para ter menos retrabalho. Né? Não, legal. Um ponto que você falou interessante você buscou a tecnologia e agora você está buscando a integração entre as áreas. Sim. Que é uma coisa que a gente fala muito, né? Que é essa gestão de ponta a ponta. O planejamento ele é muito importante, mas o que faz a diferença é a gestão. E a gestão, o planejamento está dentro disso, né? Você tem o planejamento, Sim. Você tem a distribuição das tarefas, você tem a qualidade, você tem o pós-obra, você tem que olhar para essa gestão que a gente chama de 360, né? E outro ponto legal que eu achei que casa muito com o conceito que a gente fala muito, Wilson, que é o planejamento ele tem que ser simples, para o dono da empresa ter tempo, né, de enxergar e para que o operário consiga interpretar. Sim. Né? Então você tem que ter essa análise de valor agregado, as curvas de obra, as previsões, as tendências, mas também você tem que ter essa linguagem que o cara lá na obra consiga olhar, poxa, o que eu tenho que fazer na próxima semana? O que eu tenho que fazer amanhã? Para você ser assertivo. Então, muito legal. Você vê muito conceito aí por trás da tua fala. E o que eu sempre comento com todo mundo, assim, na minha equipe o que a gente não consegue medir, a gente não consegue controlar. Né? Então, se eu não consigo medir, é algo muito complicado, eu não consigo controlar. Né? Então, assim, a gente tem que ser a simplicidade, né? Então, na Plano a gente fala assim, a gente não tenta reinventar a roda, a gente tenta melhorar ela, né? Então, assim, porque o básico funciona, sempre, né? O básico funciona. Se você pegar a caneta Bic, desde 1940, ela funciona igual uma Montblanc. Mesmo design. Mesmo design ali, mas ela funciona, né? Você precisa dela, ela tá ali, né? Então a gente entende que a gente precisa sempre aprimorar, mas não complicar. Sim. Né? Senão depois eu começo a criar um Frankenstein de não, tenho que alimentar aqui, fazer aqui e controlar desse jeito, e aí eu vou ter que ter mais pessoas para ter que estar realimentando e tal. Então quando eu tenho tudo integrado e todo mundo já habituado e já na mesma página, fica tudo mais simples. Legal. E assim, Wilson, um outro ponto que eu queria já para a gente, estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, né? A Plano em Plano, né, foi uma das primeiras empresas aqui de São Paulo a estarem adotando a nossa solução, né? A gente se orgulha muito disso, né? E agradece muito a confiança, né, que vocês depositaram na nossa solução. E eu queria que você passasse aqui para quem está vendo a gente, o que vocês viram de diferencial na solução, né? A gente está aí fazendo a implantação em alguns canteiros de vocês, e o que vocês estão buscando com essa digitalização dos canteiros, dessa gestão de obras? Só para você ter uma ideia, assim, eu estou desde 2014, mais ou menos, tentando achar um software que substitua um pouco o Project, né? E aí o Project e um pouco do Excel, porque a gente faz no Excel, joga no Project, pega no Project, joga no Excel e fica nisso. Eu falava, não é possível que não tenha uma empresa no mercado que não tenha algo que consiga unificar essas duas ferramentas, né? Então, a gente olhava assim, e a maior das empresas que nós procurávamos e conversávamos, fazíamos um teste, era algo mais envolvido para a parte de incorporação, para a parte de gestão do nível mais alto, do né? nível mais alto. Então, naquela parte da obra, do dia a dia, não atendia a gente. Então, você fala assim, eu posso ter uma ferramenta bacana? Tem, mas ela não vai conseguir substituir o meu Project e o meu Excel. Eu vou continuar tendo eles e vou ter mais uma ferramenta. Então, a gente foi buscando, até que a gente conseguiu encontrar a Agile. E aí a gente veio conversar desde o início do ano, né? Janeiro, mais ou menos. A gente veio batendo um papo, conhecendo. Vem, conversa, com um namoro aí, né? Trocando os olhares. E aí, quando foi em maio, nós decidimos, vamos fazer uma POC. Aí, em junho, nós começamos com 2 obras, né? Então, fizemos uma POC aí durante 2, 3 meses. E entendemos que atende a necessidade da Plano e Plano, né? Até mesmo porque tem essa parte do BIM, né? Que a gente quer integrar, né? Quer integrar ali, eu quero colocar meu IFC ali dentro para poder fazer a minha modelagem junto com o meu planejado e com o meu executado. Então, foi um grande diferencial, foi isso, né? Então, a gente tem grandes expectativas, né?
A gente precisou de alguns ajustes, né, por parte de vocês para poder atender o modelo de negócios da Planiplano. Então, quando a gente fez a POC, nós identificamos, olha, para a gente seria interessante se tivesse esses 2 pontos, que estivessem ajustados, nós pode dar o contrato Como aqui que a luva. gente assina. Né? Aí você, junto com a sua equipe de TI e desenvolvimento, entenderam e falaram, não, isso aí é tranquilo de fazer, nós vamos estar executando. E aí agora no final do mês, já estou entregando já essa nova funcionalidade, e aí a tendência é a gente implantar em mais canteiros, né? Legal. Pois, Wilson, assim, foi muito legal, né? Conhecer um pouco mais sobre a Planiplano, conhecer mais do Wilson como profissional, né? Com certeza todo mundo que está assistindo a gente sai desse nosso bate-papo com muito conhecimento, né? Conhecendo mais ainda essa empresa que é tão respeitada aqui no mercado, né? Não é à toa que a empresa está aí com 25 anos, né? Eu fiquei impressionado aqui, 400 torres entregues. Só para você ter uma ideia, assim, números atuais, assim, né? No mercado da Casa Verde e Amarela. Hoje a Planiplano é responsável por 28% dos lançamentos das unidades, né? Na cidade de São Paulo, na Casa Minha Verde e Amarela, e de vendas 22% de tudo que é vendido em São Paulo. É a Planiplano. Legal. Então, a gente está falando aí na média aí de 25%, um quarto do mercado aqui de São Paulo é da Planiplano. Parabéns. Então, parabéns a você que faz parte do time, a todo mundo da Planiplano. Mas foi um prazer, agradeço demais a gente inaugurando essa nossa temporada aqui em São Paulo. Eu não sou um cara muito bom de nesse bate-papo, assim, né? Algo novo, assim, né? Mas agradeço aí o convite, né? A inovação, né? Do pessoal da Agile, assim, que tem sido um parceiro nosso, né? Então, tudo que a gente tem de ideia, a gente comenta com vocês, fala assim, a gente já está pensando nisso, vamos evoluindo, assim, né? Então, eu agradeço mesmo, de verdade. Eu que agradeço, Wilson. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente, né, por estar aí acompanhando. Né? Convido vocês a ficarem acompanhando nossas redes sociais, né? Além desse episódio, terão outros episódios aí a serem lançados em breve, sempre conversando com empresas e profissionais que são referências do nosso mercado, né? No mercado da construção civil, no mercado imobiliário, seja na parte de gestão, na parte de empreendedorismo, e a gente vai estar sempre produzindo conteúdo de alta qualidade para levar para todo mundo. Esse é o nosso propósito e com isso a gente acredita que vai aí alavancar a produtividade de todas as nossas obras, de todos os nossos clientes e do mercado como um todo. Mais uma vez, obrigado Wilson. Parabéns pelo trabalho e até a próxima, pessoal. Pessoal, tchau, obrigado. Valeu, tchau.